Muito bem, muito bom dia, está no ar o Desperta ICL, tudo bem, rapaziada? Hoje é quarta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado. Vai fazer feriado, Jimmy? Jimmy vai fazer feriado. 7 horas da manhã, bem-vindas, bem-vindos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pessoal que já está no nosso chat. Estamos ainda aqui nos recuperando dessa tosse que vem com essas chuvas e chove, faz frio, faz calor e tal. Hoje tá calor de novo, né? É um negócio inacreditável. 2 dias atrás estava chovendo granizo, literalmente. Agora tá amanhecer, começou a amanhecer, parece verão, né, Jimmy? Agora 5h30 da manhã, 6 horas da manhã tá começando a amanhecer. Eu não sei onde vai parar essa coisa toda. Aliás, a gente tem notícia sobre as chuvas na região sul. Daqui a pouquinho eu vou trazer isso. Antes de mais nada, quem tá chegando por aí vai deixando seu like, vai, ativa o sininho, assina o canal, aquela coisa toda, vocês sabem como funciona o YouTube. Se vocês não fazem isso, eventualmente não são avisados de que estamos no ar e vocês perdem os nossos maravilhosos programas. Aliás, o ICL está ao vivo durante toda a manhã, tá? Então você começa acompanhando o Desperta ICL aqui às 7 horas da manhã e vai no mesmo link, não precisa mais nem trocar de link, vai embora até às 11h30 da manhã. Tem 4 programas ao vivo, sem parar, é ICL non-stop, né? No final do dia tem também o ICL Notícia segunda edição e o Sinapse, e mais coisa vem por aí. Agora a gente vai tentar preencher o miolinho da tarde, né? Então daqui a pouco você vai acordar às 7 horas com o Leandro Demore e vai até que horas? Sei lá, 9 da noite com o ICL sem parar, tá bom, gente? Bom dia para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, também pela TV Quirimurê e pela TVT. Muito obrigado pela audiência de vocês. TV aberta em São Paulo, na Bahia, e rádio aberto em São Paulo. Para quem não sabe, então não precisa necessariamente nos acompanhar pela internet. Se você tem uma limitação na sua banda, né? Muita gente tem pouca internet para usar no mês. Algumas pessoas já me falaram isso várias vezes, inclusive, né? Não consigo acompanhar por vídeo porque gasta muito a minha internet, eu tenho internet pré-paga, ou a minha conexão é ruim, aquela coisa toda. Se você mora em São Paulo e na Grande São Paulo, ou em Salvador e na Grande Salvador, pode nos acompanhar pela TV Quirimurê, pela TVT e também pela Rádio Brasil Atual, como o bom e velho programinha de rádio, né? No seu radinho. Tá bom? Gente, vamos lá, tem muita coisa no programa de hoje. Olha só, nós anunciamos aqui, né? Aliás, quem acompanha o Desperta sabe que eu costumo anunciar essa chegada desses ciclones extratropicais aqui no programa, principalmente este ano, porque tem um fenômeno climático El Niño, né? Que está causando vários momentos de pânico nas cidades onde passa, né? Então, geralmente eu aviso aqui, quem pode se organizar, se organiza, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas moram em locais de risco. Em tese, as pessoas deveriam sair de lá, deveriam sair, né? É um conselho que eu dou aqui, se você puder sempre. Eu sei que não é fácil, as pessoas não têm para onde ir muitas vezes, mas se você mora numa região de risco, de alagamento, de deslizamento e puder ficar ligado, gente, vai ser cada vez mais frequente o que está acontecendo no clima. Isso aqui não é uma temporada que está acontecendo agora. Eu estava vendo ontem, por exemplo, o Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, está com vários problemas de alagamento. Nas cidades de Lajeado e Estrela, por exemplo, está batendo agora, essa semana, a segunda maior enchente da história, tá bom? Da história. Das 10 maiores enchentes da história, 7 aconteceram dos anos 2000 para cá. São 3 apenas que são lá dos anos 40, 50. Sacaram? E dessas todas, das 10, 3 são dos últimos 3 ou 4 anos. Então, realmente, a gente está percebendo que as coisas estão mudando de modo drástico. Então, é hora da gente tomar consciência de que esses eventos não são ondas anômalas. É possível que eles continuem acontecendo com bastante frequência. Então, eu vou sempre avisar aqui quando tiver notícia da chegada desses eventos climáticos extremos, tá bom? Então, fiquem de olho porque a gente avisa aqui. Mas, se você mora em área de risco, por favor, pega, se você puder, né, uma casa de um parente, um outro lugar, deixa assim um plano B sempre. E aí, quando a coisa vai acontecer, se for possível, se vocês puderem, saiam das suas casas, pelo menos durante o tempo em que o evento climático extremo vai estar passando na sua cidade, tá bom? Lamentavelmente, a gente tem o poder público do jeito que a gente tem nas cidades, né? As cidades cada vez mais asfaltadas, concretadas, impermeáveis, né? A água acaba correndo para tudo que é lado. As cidades brasileiras não estão sendo pensadas para os eventos climáticos, né? A gente vê cidade hoje em 2023 sendo feita como se fosse uma cidade dos anos 70, né?
Asfalto, bom e velho asfalto, né? Não se pensa num pavimento permeável, aquela coisa toda. Então, enfim, isso é uma grande discussão, mas fiquem de olho que a gente vai trazendo para cá, tá? 22 o número de mortos na região sul, 21 deles no Rio Grande do Sul, né? Tem cenas assim lamentáveis, infelizmente, né? Aqui no UOL a gente viu uma notícia hoje também, com eventos extremos, desastres afetaram 13% da população do Brasil esse ano, para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui é uma imagem no Rio Grande do Sul, essa ponte acabou sendo levada pela água, né? Essa ponte é uma ponte histórica ali que liga os municípios de Nova Roma do Sul a Caxias do Sul e foi embora, né? O rio não só, isso aqui é o Rio das Antas, para quem conhece a região. Esse rio aqui, gente, o leito natural dele, né? Ele é lá embaixo, tá? Para a água ter chegado aqui, quem conhece a região sabe, isso aqui subiu, mas subiu é muito. Não subiu pouco não, gente. Isso aqui subiu muito, muito, muitos metros. Não é só no Brasil, né? Lá no The Guardian, um pouco a imprensa internacional aqui, 7 mortos e muitos feridos em alagamentos na Grécia, na Turquia e na Bulgária. E notem que estamos falando de não só regiões diferentes do globo, mas momentos diferentes do clima também. Aqui no Brasil a gente está no inverno indo para o outono. Na Europa estão no clima contrário, né? Estão saindo do verão agora, agosto, saindo do verão. Aqui a gente está no inverno indo para a primavera, lá estão saindo do verão indo para o outono. Então já não tem mais muito aquela lógica de chuva de verão, no inverno não chove, o inverno é seco, isso e aquilo. Eu tenho acompanhado muito o que acontece na Itália, através do jornal La Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera, porque morei lá há alguns anos. E esses eventos climáticos extremos não eram comuns da maneira como acontece hoje, gente. Em momentos do ano que são totalmente, sabe, não são estações de chuva, por exemplo, né? O outono, por exemplo, em Roma costuma ser muito chuvoso, por exemplo. Não, o que aconteceu esse ano em várias regiões da Itália foi no meio do verão, no pico do verão. Então perdeu um pouco a lógica, né, essas coisas todas, né? Revista Fórum, Carla Zambelli teria lavado dinheiro com doações ao movimento nas ruas, aponta o COAF, notícia trazida aqui pelos camaradas lá da revista Fórum. Aliás, um abraço para o senhor Renato Rovai, o publisher da Fórum, né? Ré no Supremo Tribunal Federal por perseguição armada envolvida nas denúncias de Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, que teria sido contratado por ela para incluir um falso mandato de prisão contra Alexandre de Moraes. Carla Zambelli tem mais um motivo para se preocupar e para se explicar na justiça. Relatório do COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, enviado à CPMI dos atos golpistas, revela que a deputada bolsonarista pode ter usado o movimento nas ruas. O movimento nas ruas é aquele que surgiu lá, né, no impeachment da Dilma, aquela galera que fazia aquelas micareta golpista, aquela coisa toda, né? Nas ruas, MBL, vem pra rua, essa galera toda aí, tudo a mesma coisa, tá? Ah, não é tudo a mesma coisa, tá? Não é tudo a mesma coisa, mas é tudo a mesma coisa, tá? A diferença é o modo de agir, né? O modo de agir. Fundado por ela, Carla Zambelli, durante o processo do golpe contra a Dilma Rousseff, para lavar dinheiro por meio de doações de apoiadores. Esse é o apontamento que o COAF fez, tá bom? A Carla Zambelli não foi condenada por isso ainda, vamos deixar bem claro aqui. Reportagem da CNN Brasil, que teve acesso ao documento, mostra que Carla Zambelli recebeu quase 200 mil reais em doações para a Associação Movimento nas Ruas entre fevereiro de 2017 e julho de 2019, quando ela era já parlamentar. Carla Zambelli Salgado, eu não sabia que era Salgado o nome dela, atualmente deputada federal por São Paulo, utilizando sua conta PayPal para receber doações em favor da Associação Movimento nas Ruas. Carla é fundadora da associação. Visto que a conta PayPal deve ser utilizada para uma movimentação de recursos próprios, concluiu-se que as doações recebidas na conta PayPal da senhora Carla caracterizam movimentação de recurso de terceiros, podendo indicar suspeita de lavagem de dinheiro. Qual a suspeita do COAF? Que as pessoas doavam em tese para o movimento nas ruas, mas isso caía na conta pessoal da Carla Zambelli, tá? Então tem essa triangulação. Você sabe, né? Para organizar as contas de vocês, você não pode ficar, né? Na sua conta pessoal vai receber negócio da ONG lá do amigo. Sabe que não pode fazer isso, né? Todo mundo sabe, né? Carlinha, atenção, Carlinha.
tá bom? Veremos, né? Só para lembrar aqui quem é o Movimento nas Ruas, né? O Movimento nas Ruas é o movimento que o senhor Deltan Dallagnol usava para se articular politicamente, né? A reportagem da Vaza Jato, republicada aqui pela Carta Capital na época, né? Dallagnol se articulava com o movimento de rua de direita. Em troca de mensagens, procuradores deixaram explícitos os posicionamentos políticos. Colocava todos na barraca e metralhava. Foi uma frase que foi usada aí, foi destacada pela Carta Capital. Mas o principal disso aqui é que o Dallagnol, quando ainda se vendia como um procurador isento, né? O paladino em busca da justiça, estava lá nos bastidores do Telegram se articulando com o Movimento nas Ruas, que tinha a Carla Zambelli entre as suas fundadoras lá, né? E usava esses movimentos politicamente para empurrar as pautas dele, Dallagnol, para a imprensa, aquelas que ficaria feio para o Dallagnol ele próprio falar, né? Então, quando ele tinha uma pauta lá que ele queria soltar na imprensa, ele ia lá nas ruas e falava, ó, vocês encampam essa aqui, vocês soltam, depois eu entro apoiando, entendeu? Então, era um movimento político lá do incipiente que viria a ser depois o futuro atual caçado deputado federal Deltan Dallagnol, né? Só para a gente lembrar quem é o Movimento nas Ruas, né? E aí tem outros movimentos também que ele se articulou, né? O Vem Pra Rua, Instituto Mude, né? Um monte de coisa lá. Aquela coisa, né? Muito bem. O Distrito Federal esse ano vai fechar a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes no 7 de setembro, para evitar, claro, a bagunça de novo, né? Autoridades do Distrito Federal estão se mobilizando para garantir um ambiente tranquilo no primeiro desfile cívico do Dia da Independência após o governo Jair Bolsonaro. De acordo com informações da Veja, isso aqui trazido lá pelos colegas do Diário do Centro do Mundo, o governo do DF elaborou um rígido protocolo de segurança para evitar ataques na próxima quinta-feira, portanto amanhã, feriado do 7 de setembro. O objetivo é coibir protestos como o do dia 8 de janeiro, quando manifestantes golpistas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Vamos lembrar que, na verdade, a grande tentativa de golpe começou no 7 de setembro de 2021. Depois foi repetida no 7 de setembro de 2022. Lembrando que a Praça dos Três Poderes, as esplanadas estavam fechadas e o senhor Ibanez, governador de Brasília, liberou que os caminhões e trator e não sei o que entrassem lá, né? Lembram do discurso do Bolsonaro? Fez um discurso em Brasília, depois fez um discurso em São Paulo, o discurso célebre em que o Bolsonaro chama o Alexandre de Moraes de canalha e diz que não cumpriria mais nenhuma medida do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu no 7 de setembro. Então não vamos esquecer disso, né? Então esse ano, aparentemente, o senhor Ibanez e a sua polícia militar não compactuarão, ajudarão, comemorarão, né? Ataque golpista e tentarão proteger minimamente, né? Claro que é uma preocupação evidente de que possa acontecer de novo o que aconteceu no 8 de janeiro, mas não só, né? Também já vimos várias mensagens que foram interceptadas, inclusive em investigações oficiais de policiais civis no Distrito Federal e da Polícia Federal, no Distrito Federal e em outras cidades, de pessoas ameaçando assassinar o presidente Lula. Isso não aconteceu uma vez só. A gente já trouxe essas notícias aqui, inclusive. Então, claro que é uma preocupação, inclusive, de expor o Lula publicamente quando você não tem controle da segurança do local, né? Então, a tensão esse ano vai ser muito maior. Vamos lembrar o 7 de setembro de 2021? Trazer um momento engraçado aqui pra gente dar um pouco de risada, né? Tem dois vídeos aqui. O primeiro, ele é engraçado, mas me dá um pouco de pena do cidadão, porque o cidadão tá completamente dentro da seita, né? Lobotomizado pelo WhatsApp. Mas também dá pena, rapidinho já passa a pena também, né? Porque no fim das contas é gente que queria um golpe militar, então também não vou ter pena dessa gente não. E os outros dois, a gente pode dar risada sem ficar com pena. Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena.
Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto à nossa gravura com o Evaldo e conseguimos. Fizemos parte dessa. Conseguimos estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantamos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Tá aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil. Nós conseguimos, gente, conseguimos e passo essa notícia para vocês. Ai, muito bem, né? Jair Messias Bolsonaro. Se o cara fala Jair Messias, você sabe que dali pra frente já não vem coisa boa, né? Falou o nome completo do Bolsonaro. Ai, cara, isso aí foi 7 de setembro de 2021, né? Quando vários caminhoneiros estavam acampados em Brasília e tal. Aquela coisa, a sobrinha desses caras aí falou, todos, a sobrinha, né? Os cara lá, os machão do caminhão, aquela coisa toda, né? Aí tem a sobrinha lá de cabelo azul, de 15 anos, com um piercing na orelha, né? Chega um piercing no nariz. A sobrinha avisou durante 3 anos, tio, essas coisas que você lê no Zap é falso. Você viu isso aqui, minha sobrinha, que a Dilma vai tomar a casa de não sei quem. Tio, isso é falso. Aí o tio lá sempre falando, essa juventude com esses cabelos azul não sabe de nada. Aí chegou a hora que eles caíram numa fake news deles próprios, né? É sensacional. Aquilo ali pra mim é o ápice da bolha da notícia falsa. Esse momento e o momento que as pessoas ajoelham na esquina democrática, coitada da esquina democrática, né? No centro de Porto Alegre para comemorar a falsa prisão do Alexandre de Moraes. Para mim, os 2 grandes momentos da República que sintetizam daqui a 50 anos, quando a gente for explicar. Mas explica aí o que aconteceu, como é que as pessoas acreditavam nessas coisas, como que funcionava, né, a bolha de WhatsApp, como que funcionava esse circuito complicado de informações que as pessoas vão se fechando cada vez mais e vivendo de fato num mundo paralelo, né, onde circula só a informação que elas gostariam que fosse verdade. Aí a gente vai mostrar esses 2 vídeos. Olha, gente, funciona. Esse aqui é o efeito, tá? É como se fosse uma doença. Tá, quais são os sintomas da doença? É febre, coriza e tal? Não, os sintomas da doença é isso aqui, ó, delírio. Delírio coletivo, os caras comemorando golpe de estado, sei lá o que era. Não, estado de sítio, né? A outra senhora lá ajoelhando, agradecendo a Deus pela prisão do Alexandre de Moraes, né, cara? Então é isso. Ai. Bom, vamos lá, gente. Ó, lá no UOL, pra quem quiser ficar com um pouquinho mais de raiva, que raiva sempre é bom, né? A gente tem que ter um pouco de raiva das coisas, né? Porque senão, se a gente não tem raiva, a coisa não anda também, tá? Eu não gosto muito da pessoa que é muito amor, assim, muito paz e amor, né? Eu sou uma pessoa que gosta de paz e amor, né? Todo mundo gosta de ficar em paz, todo mundo gosta de amar, né? Claro que sim. Mas a gente tem que movimentar as estruturas com um pouquinho de raiva das coisas, né? Então, quem quiser sentir um pouquinho de raiva, olhar um pouco mais a superestrutura, eu tô gostando desse momento, né? A sociedade brasileira tá legal, a gente tá descobrindo que tem gente muito rica no Brasil. Até 6 meses atrás, a nossa consciência do que era uma pessoa rica era assim, um milionário. O que o cara é? Não, o cara é um milionário, né? Ou o cara é rico, o cara é um milionário, né? Ou a gente tinha aquela consciência assim, não, esse cara aqui é um cara rico, né? O dentista, um cara rico, ele ganha 80 mil por mês, um cara rico. Não, gente, não. Eu não estou dizendo que o dentista na sociedade, no conjunto ali, não seja uma pessoa considerada uma pessoa bem de vida, né? Mas se pergunte, né? Inclusive se você é o dentista que nós estamos falando agora, se pergunte se você consegue viver 6 meses se você parar de receber a sua renda agora. Eu acho que tem assim, um jeito de saber se você é rico ou não, né? Não importa quanto você ganha. Ganha 5 mil reais, ganha 15, ganha 20, ganha 200, ganha 300 mil reais, tá bom? 300 pau. Sei lá como é que a pessoa ganha 300 pau, mas ganha. 300 pau por mês. Para e pensa se você ficar sem renda amanhã, quantos meses dura a sua vida como ela é hoje, com a grana que você tem. E aí você vai ter a resposta se você é uma pessoa rica ou não. Se você precisa continuar trabalhando, se você não pode hoje desplugar
A sua família toda vai viver no benesse, você vai se hospedar nos grandes hotéis, vai manter o seu custo de vida lá em cima e tal, sem trabalhar, para início de história, rico você já não é, tá bom? Você talvez seja um rico temporário, um rico transitório, um trabalhador afortunado, no máximo, né? Agora estamos descobrindo que, por exemplo, bilionários de São Paulo, só o estado de São Paulo, juntos detêm eu vou falar aqui bem devagarinho, R$500 bilhão. Então sabe o seu vizinho que você fala, vai, esse aqui é milionário, porque tem uma Renegade estacionada na garagem? Ó, tá na hora do povo se unir, tá na hora da galera que tem a Renegade olhar pra baixo e pensar, se eu parar de trabalhar hoje, daqui a 4 meses eu tô rodando essa Renegade na Uber, tá bom? Vai virar Uber VIP, Uber Premium, não sei mais como é que é o nome que tem lá, né? Tá bom? Então você não fica mais olhando do alto da sua Renegade lá no trânsito para baixo pro cara que tem lá o Celtinha, tá bom? Vocês estão muito mais próximos do que o senhor acha que está próximo dos ricos. O senhor não está próximo dos ricos. O senhor é um enganado para início de história, né? São Paulo lidera a lista da Forbes como o estado que tem mais bilionários. 105 pessoinhas em São Paulo, 105 pessoinhas em São Paulo somam juntas um patrimônio de trilhão de reais, tá bom? Pense muito na próxima vez que você... e agora vão taxar os ricos, eles vão sair do Brasil. Gente, metade dessas pessoas nem vive no Brasil, tá bom? Ó, ocupa a ponta da lista dos bilionários de São Paulo, tá? Eduardo Saverin. Perdão. Eduardo Saverin não mora no Brasil. A bilionária mais endinheirada, Vicky Safra, não mora no Brasil, mora na Suíça, né? Viúva do banqueiro Joseph Safra. Aí você vai pegar os outros caras aí, que em tese são de São Paulo, Beto Sicupira, não mora no Brasil, mora na Suíça também. Lehman não mora no Brasil, também mora na Suíça. Então, gente, pra começo de história, essa galera tá nem aí pra você, tá bom? Essa galera não pisa nem a mesma calçada que você pisa, tá? Não, essa galera, a borracha do carro deles não roda nem no mesmo asfalto que a borracha. Vocês não têm proximidade nem da borracha do carro, tá bom? Nem no pneu. Vocês não tocam o mesmo mundo, gente. É outra coisa, entendeu? Se você quiser saber quem são os bilionários do seu estado, para ficar com um pouquinho mais de raiva também, pode chegar lá no UOL que tem a lista lá. O Eduardo Sakamoto, inclusive, comentou, né? Um exemplo rápido aqui, uma empresa, muitos bilionários. Como é a companhia com 29 ricaços da Forbes? A empresa catarinense WEG, que muita gente deve conhecer, né? Faz transformadores, essa coisa toda, né? Listada em bolsa e tal, né? Só a WEG tem 29 bilionários. Em geral, da mesma família, que já são os netos do fundador da WEG. Vocês estão sacando? Neto. A neta, ó, tem um exemplo aqui de uma neta, tá? Uma neta. A doutora Anne Verginhaus. Estou falando o nome aqui porque está na matéria e até porque essa semana descobrimos através de um colunista, né, que publicou na Folha, que na verdade é um dos sócios lá do conselho da CNN Brasil, empresário, né, que ser rico não é pecado. Então não estamos cometendo nenhum pecado aqui, ninguém vai para o inferno porque está falando o nome de uma pessoa que tem muito dinheiro, né? 37 anos, atenção quem se acha rico. Vou dar uma dica para vocês. Você que tem 37 anos hoje, você tem uma fortuna avaliada em 6 bilhões de reais? 6 bilhões de reais. A Anne tem, com 37 anos. Ela construiu isso trabalhando no ramo da moda, que é onde ela trabalha? Não. Como ela fez isso? Porque ela é neta do fundador da... Neta. Tá bom? Não tem meritocracia nenhuma nisso, porque não fundou a empresa, não trabalhou na empresa, não fez nada na empresa. Então vamos parar com esse papinho para início de história. Só que a pessoa, ela é o espermatozoide premiado. Coisa que você não é. Tá bom? A pessoa deu sorte. Ela nasceu no lugar certo na hora certa. Né? Sob o ponto de vista, claro, da riqueza extrema, né?
Então, gente, se não tem nada errado com esse sistema, eu não sei o que está errado, tá bom? Ninguém está criminalizando não sei o quê, não tem pecado de nada, isso aqui não é linguagem bíblica, aqui não tem o Abraão e o Isaac e o Jacó, não tem, não tem esse papinho, tá bom? Isso é papinho de porta de igreja. Isso você vai ter lá onde você quiser. Isso aqui não tem nada a ver com isso, aqui tem a ver com um sistema que está completamente quebrado quando permite que nós tenhamos um dos países que mais tem problemas sérios relacionados à pobreza, extrema pobreza no mundo, gente que morando em casa que não tem banheiro, e a pessoa que deu a sorte de ser o espermatozoide premiado, que é a neta do fulano, tem 6 bi de patrimônio. São quase 30 pessoas em uma empresa. Alguma coisa não está certa. Não parece para vocês? Para mim parece. Tá bom? Qual é o jeito de consertar isso aqui? Eu não sei. Mas não me parece que está certo. Né? É igual você pegar um carro, você sabe que o carro está quebrado. Você sabe consertar? Não. Eu não sou obrigado, não sou mecânico. Mas eu sei que o carro não está andando legal. Não faz curva para a esquerda, não faz curva para a direita, não faz nada. Né? Então tem alguma coisa errada aqui. E a questão da taxação de fortunas e taxação de não sei o que é um começo. Né? Para que pelo menos a neta do fulano não chegue lá na neta com 6 bi, chegue com 4, com 3, com 2, com 1. Gente, 6 bi, entendeu? Você já fez a conta para chegar em 1 bi? 1 bi você tem 1 milhão, daí 10 milhões, daí 100 milhões. Qual que é o tamanho do seu patrimônio? 100 milhões. Imagina o tamanho do seu patrimônio hoje se fosse 100 milhões de reais. Daí essa pessoa ela não tem 100 milhões. Daí ela tem 200, 300, 400. Daí ela chega lá em 999 milhões de reais de patrimônio. 37 anos, neta do fundador. Daí ela tem 1 bi. Mas ela não tem 1 bi de patrimônio, ela tem 6. Vocês entendem o tamanho desse negócio? Para que alguém precisa disso? Você não consegue consumir em 3 vidas todos os luxos que o capitalismo foi capaz de criar, de inventar. O capitalismo não, né? A humanidade, a tecnologia, o trabalhador, né? O capitalismo não inventa nada, na verdade, né? Quem inventa é o cérebro humano, a pessoa humana, e quem produz lá é a pessoa que trabalha, que aperta parafuso, né? Ou vocês acham que uma Ferrari, você aperta um botão, ela aparece na frente, né? Não, tem um cidadão lá que vai lá apertar o parafusinho, né? Então, gente, alguma coisa errada não está certa, né? Bom, como eu já falei aqui, né? Bilionários além mar, metade dos brasileiros mais ricos já vive no exterior. Essas pessoas não moram nem aqui, elas não sabem o que acontece no Brasil, elas não estão nem aí pra gente. Elas não vivem os nossos problemas, elas não sabem onde é que tem buraco na rua, elas não passam perto de uma casa que não tem banheiro, elas não sabem que está tendo alagamento agora, que 22 pessoas perderam a vida no Rio Grande do Sul, não sabem, não querem saber e se soubessem pouco se importariam. Tá bom? Essa é a real. Essa gente já tem advogados mais caros do mundo, os relações públicas mais caros do mundo, as agências de publicidade mais caras do mundo para defendê-las. Elas não precisam de vocês. Não sejam otários. Eu tenho falado isso aqui sempre que é possível. Tá? Antes da gente mudar de assunto, vamos colocar o nosso comercial de carro. Nós temos um comercial de carro aqui para o bilionário do Renegade. Atenção, bilionário do Corolla Cross. Vamos lá. Atenção, proprietários dos veículos Toyota Hilux, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Gladiator Rubicon, Hyundai Creta, Citroën C4 Cactus, Chevrolet Camaro e similares de diferentes marcas que compraram seus carros em prestações ou depois de suarem fazendo hora extra no trabalho. Este aviso é para vocês. Saibam que não estão na lista dos mais ricos do Brasil e que não deverão ser taxados como as 2.500 pessoas que têm juntas cerca de 850 bilhões de reais de patrimônio e aplicam em fundos exclusivos e que só rendem e não pagam impostos. Se a senhora ou senhor não fazem parte deste grupo, sejam justos e apoiem que os super ricos paguem impostos como vocês.
Muito bem, esse vídeo, para quem quiser espalhar, tá no nosso grupo de WhatsApp, né? E também nas nossas redes sociais. Eu acho que o pessoal da produção pode jogar o endereço, o link do nosso grupo de Zap lá no chat, quem quiser entra lá e aí o pessoal manda para vocês. Esse vídeo viralizou só no meu Twitter, se não me engano, ou no meu Instagram, teve mais de 1 milhão de visualizações no meu, fora do ICR e tal. Esse vídeo a gente fez ele e de fato viralizou. Então, se você quiser mandar para os seus camaradas aí, manda bala. Ó, rapidamente, um vídeo muito curto aqui, eu usei um negocinho de inteligência artificial para fazer a dublagem, tá, gente? Então a dublagem tá um pouquinho tosquinha, tem gente que não gosta, mas ó, as pessoas não são obrigadas a falar inglês, a maioria das pessoas não fala inglês, tá bom? Então, como é um vídeo originalmente em inglês, eu usei essa dublagem para facilitar o acesso para as pessoas. É o ator que protagonizou o Jesse Pinkman na série Breaking Bad. Quem assistiu vai lembrar, vai ver a cara do cara, vai lembrar. Vocês querem saber como é que a gente começa a mudar as coisas? Uma coisa que foi feita no Brasil uns anos atrás, durante o governo Temer. Destruíram os sindicatos no Brasil. Acabou o sindicato. Você, trabalhador desorganizado, é o filé do cidadão bilionário, tá bom? Trabalhador desorganizado, trabalhador que acha, né? Tem o trabalhador que se acha, né? O trabalhador que acha que ele sozinho, ele vai lá negociar, porque ele vai fazer. Cara, não é assim que as coisas acontecem, tá bom? Ó, exemplo do Jesse Pinkman. Não é o Jesse Pinkman, né? Como é o nome dele mesmo? É Aaron, acho, né? O ator que interpretou o Jesse Pinkman. Do que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está tendo uma greve de roteiristas e trabalhadores e atores, diretores, trabalhadores do ramo do entretenimento nos Estados Unidos, né? Principalmente do cinema e da televisão. Várias séries estão parando agora de ser filmadas. Por quê? Porque a indústria está fazendo o que sempre fez, está concentrando muitos bilhões na mão de meia dúzia de pessoas. Alguém aqui conhece o dono do Netflix? Não, né? Alguém conhece aqui o maior acionista da Disney, não sei o quê? Não, né? Mas o ator que interpretou o Jesse Pinkman, como é o nome dele, Jimmy? Aaron Paul. A gente conhece, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar o vídeo do Aaron Paul para mostrar como eles estão se organizando nos Estados Unidos. Através, inclusive, do quê? De uma coisa chamada sindicato, que inclusive a esquerda brasileira, boa parte dela, aprendeu erradamente a demonizar no Brasil, né? Vamos lá então pro vídeo do Aaron Paul. Para ser totalmente honesto, não recebo nenhum artigo da Netflix sobre Breaking Bad. E isso é uma loucura para mim. Você sabe o que eu quero dizer? Tipo shows ao vivo para sempre nesses streamers e passando por ondas, sabe? E quero dizer, outro dia vi que Breaking Bad era tendência na Netflix. Quero dizer, é muito bom senso. E eu acho que muitos desses streamers sabem que estão fugindo por não pagar às pessoas apenas um salário justo e agora é hora de desembolsar e essa é apenas uma das coisas pelas quais estamos lutando. Tá aí então, o Aaron Paul, que fez o Jesse Pinkman no Breaking Bad, recebeu uma graninha lá pra filmar a série e agora a série está no ar no Netflix pra vida toda. Volta e meia se torna inclusive a série mais assistida do Netflix. De novo, está em alta e o Aaron Paul e ninguém que participou do Netflix recebe 1 centavo de dólar por isso. Ah, Leandro, mas é o contrato que ele assinou. Dane-se o contrato é ruim, eles estão querendo renegociar o contrato. Não gostou? Vai o dono da Netflix interpretar o Jesse Pinkman na próxima temporada do Breaking Bad, tá bom? Vai lá, boa sorte, parabéns pra você. Escreve o roteiro, vai lá, interpreta, filma você mesmo, segura a luz, é assim que funciona. Quem roda a indústria, gente, é um trabalhador. A gente olha pro Aaron Paul e imagina uma estrela de Hollywood, o que ele é de fato. Mas no fim das contas ele é um trabalhador. O Aaron Paul não detém os meios de produção, detém? Ele é o dono lá das câmeras, do estúdio, né? Do serviço de streaming, da tecnologia toda, do software que roda. Não, não é. Ele é um trabalhador, ele é contratado por contrato, de fato. E aí muita gente fala, ah, mas ele fez o contrato, ele aceitou. Não interessa, agora ele não está aceitando mais, ele acha injusto. Por quê? Porque a Netflix faturou no mundo todo, só no primeiro semestre desse ano, se não me falha a memória, 1,5 bilhão de dólares em 3 meses. 1,5 bilhão de dólares em 3 meses. E o Aaron Paul, que foi o cara, junto com o ator principal do Breaking Bad, que tornou a Netflix conhecida no mundo, porque foi Breaking Bad que explodiu a Netflix, né? Não ganha 1 centavo.
Ah, mas ele assinou um contrato. Tudo bem, não interessa, ele quer rasgar o contrato agora. E daí? Problema dele. O contrato é uma criação divina? Foi Deus que fez o contrato. Deus chegou um dia, né? Deu pro Maomé lá as tábuas da lei e o contrato do Netflix. Tem o contrato do Netflix na Bíblia? Não tem. Mesmo se tivesse a Bíblia, a gente também não ia levar a sério nesse negócio, nesse caso aqui, tá? Foi uma criação da natureza, espontânea? Teve a erupção do Vesúvio e daí saiu um monte de lava, saiu um monte de contrato do Netflix. Saiu? Não. Então eles não querem mais esse contrato, eles querem outro. E daí, qual o problema? É o direito do trabalhador, os caras estão brigando por isso, tá bom? Inspirem-se nos caras. É legal trazer isso porque a gente olha pro Aaron Paul e pensa, não, esse cara tá com a vida ganha. O cara é um milionário, né? O cara é um milionário. Gente, no contexto de Hollywood, dos Estados Unidos, o Aaron Paul é o milionário do Jeep Renegade. O cara é um trabalhador. Então você, que tá se achando muito aí no seu Corolla Cross, olha pro Aaron Paul, pensa que para início de história o Aaron Paul tem muito mais dinheiro que você, para início de história, tá bom? Até porque a moeda dele vale mais que a sua. E mesmo assim, ele é um trabalhador que tá aí de camisetinha listrada, óculinho, carequinho, no sol. Espero que tenha passado um protetor solar, que parece que tá forte o sol lá em Los Angeles, né? Lutando pelos direitos do trabalhador, tá bom? Acorda, rapaziada. Vamos lá, Arthur Lira não sumiu, né? É importante a gente lembrar disso. Várias coisas acontecem no Brasil, várias discussões aqui e ali, mais acaloradas, menos acaloradas, aquela coisa toda, mas temos que lembrar sempre, o Brasil hoje é capitaneado muito por um cidadão chamado Arthur Lira. Acho que nos últimos tempos, como ele andou tomando muito pau, inclusive aqui do ICL, está processando o ICL, né? Já falamos sobre isso aqui várias vezes. Arthur Lira está processando o ICL, tentando fazer com que o ICL se cale. Um dos pedidos do Arthur Lira, inclusive, foi para que a gente nunca mais falasse o nome dele aqui nos programas. Arthur Lira. Tá bom? Acho que deu uma assustada o Arthur Lira e submergiu. Mas assim, esse submergido do Arthur Lira não quer dizer que ele não está trabalhando não, tá, gente? Pelo contrário, está trabalhando como nunca. Deputados articulam cortar mais de 50% da verba eleitoral para negros na tal da mini-reforma eleitoral que está sendo tocada no Congresso. Isso notícia de ontem. Notícia de hoje, acordo com Lira para a tal da PEC da anistia consolida perdão aos partidos que infringiram a lei eleitoral nos últimos tempos, que deveriam pagar multas milionárias. Os caras vão se auto-perdoar, vão dar um jeito de não pagar esse negócio, eles próprios fazendo isso para eles. Ô Lira, a gente faz um esforço enorme aqui neste programa para que as pessoas não entrem na onda da antipolítica. Eu sempre falo aqui, não há saída fora da política, a não ser uma saída revolucionária aqui, mas aí cada um pensa o que quiser, eu acho que isso não vai acontecer e pronto, tá bom? Vai ter revolução no mundo de novo quando a coisa for pra banha mesmo, que tiver o clima explodir todo mundo, aí as pessoas vão sair dos seus lugares cômodos. Enquanto isso eu não acredito, mas isso é outro papo, tudo bem. Tá? Enquanto isso a gente tem essa política que tem aí, as pessoas precisam acreditar na política. Acreditar nos partidos, no sistema. A gente sabe que o sistema está todo quebrado, mas a gente precisa navegar no sistema, né? Quem tentou navegar fora do sistema nos últimos anos foi a tiazinha que foi lá fazer número 2 no STF, né? Essa foi navegar fora do sistema. E aí, ô Lira, é difícil com o senhor operando aí, a gente convencer as pessoas de que a política presta, tá bom? Gente, a política tem política que presta, tá bom? Não é tudo assim. E o que vão fazer também? Restrição de verbas para candidatas e candidatos negros. Acordo fechado entre o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, líderes e presidentes de partidos, finalizou o texto do relatório da PEC da anistia, que deve ser apresentado na semana que vem na comissão especial que discute o assunto. As 2 páginas do relatório obtidos pela Folha confirmam o maior perdão da história. O maior perdão da história para siglas e candidatos. Tá bom? O texto que será assinado pelo relator deputado Antônio Carlos Rodrigues, vamos botar o nome dessa pessoa aqui para a gente começar a falar nela também,
né? Quer ficar famoso, a gente dá um jeito. Partido PL, né? Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro, aquela coisa toda. O pessoal sem corrupção, o pessoal contra a corrupção. O pessoal antissistema. O Bolsonaro, do partido antissistema, PL, que é o partido do senhor Bolsonaro antissistema, entre aspas, tá fazendo isso aqui, tá bom? Pretende incluir na Constituição a previsão de que legendas direcionem apenas 20% da verba de campanha para candidatos negros, o que representará, na prática, uma redução de mais da metade do dinheiro público que pretos e pardos deveriam receber. Ou seja, o senhor Arthur Lira está operando uma mudança na Constituição, inclusive, para excluir ainda mais as pessoas que já são excluídas da política institucional brasileira, né? A duras penas a gente vê pardos e pretos chegando lá, duras penas. A gente sabe como funcionam as campanhas no Brasil. Quem tem mais dinheiro dos fundos dos partidos é quem tem a tendência a se eleger. É assim que funciona. O dinheiro alimenta diretamente a quantidade de votos. Há estudos muito consolidados sobre isso, antigos inclusive, não é de hoje. E aí agora os caras querem reduzir ainda mais a verba destinada para essa parte da população, que está longe de ser 20%, né? Está longe de ser 20%. Por que, gente, eles estão fazendo isso? É por maldade? Vamos pensar aqui. É porque eles são maus? Também, né? Sim. Então, primeira resposta, sim. Mas é uma contingência de mercado. Essa galera olha para o lado e vê quem são os parça. Quem são os parça do Lira lá nas Alagoas? Quem é que ele vai querer na próxima eleição do ano que vem? Quem é que vai ser o prefeito aqui, o prefeito lá, os vereadores, parará, parará. Na outra eleição, quem é que vem para deputado? Quem é que é o candidato do Lira para senador? Quem são os caras que estão ali no centrão que tem que se reeleger? Quem é que está no Senado que vai vencer o mandato, que vai ter que brigar por uma vaga de novo? Os caras olham para o lado, o meio onde essa gente convive, e não tem um preto. Então assim, gente, por que, na visão deles, eles vão dividir o dinheiro, que na visão deles é deles, com uma galera que eles não sabem nem quem é? Isso aqui é uma disputa de mercado. É porque essa gente é uma gente má? Claro que sim. Mas, para além disso, isso aqui é uma maldade pragmática. Vocês entenderam a lógica desse negócio aqui? Isso aqui é simplesmente para concentrar mais dinheiro. Se imagine, tem a turma de vocês ali, vocês têm que dividir uma grana com mulheres que não estão nesse bolo ali, né? Quase nunca tem mulher em volta dessa gente. Com pretos e pardos, que a pessoa só ouviu falar, nunca nem viu, né? Não, o cara olha pro lado e fala, não, esse dinheiro aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Tem eleição no ano que vem. Eu preciso destinar essa grana para mim e para a galerinha que está aqui. Eu preciso garantir esse negócio aqui. Isso é um negócio. Isso é um grande negócio, né? Ai, ai. Não é mole, né, gente? Nos bastidores, parlamentares tentam emplacar a versão de que os 20% para negros representam um avanço, tendo em vista que isso será uma regra constitucional, diferentemente da ausência de lei sobre o assunto. Para além de tudo, é um bando de cara de pau e acham que a gente é um bando de otário. Também tem isso, né? Ai, ai. Em 2022, o número de candidatos que se autodeclararam negros superou 50%. Mas praticamente todas as agremiações descumpriram as regras definidas na resolução do TSE. Hoje vigora uma resolução que equiparou os negros à regra já prevista para mulheres, ou seja, de que os partidos devem direcionar pretos e pardos verba proporcional ao número de candidatos negros lançados. Não é justo para vocês? Tem um número X de mulheres, que já tem essa regra. Aí a gente vê nas eleições o que acontece. As mulheres laranja, toda eleição tem isso. O caso mais célebre foram as laranjas do PSL, na eleição que o Bolsonaro ganhou de 2018. Como funciona? Você coloca um monte de mulher para concorrer porque você é obrigado, mas você não dá um centavo para a campanha de nenhuma delas. Ou seja, na prática, aquela candidatura não existe, porque sem dinheiro não tem eleição.
Não se faz eleição no Brasil sem dinheiro, tá bom? Então eram as candidaturas laranja do PSL. Com os negros, na eleição passada, aconteceu a mesma coisa em praticamente todos os partidos. Ai, tem que colocar essa gente concorrer, puta que saco, entendeu? Tá atrapalhando aqui o kit robótica, né, do Lira. Tá atrapalhando aqui a negociata, o dinheiro entregue em carro, no subsolo de hotel de Brasília, né? Tá atrapalhando a coisa aqui, essa gente chata pedindo coisa, pedindo banheiro em casa, pedindo esgoto. Puta gente chata do caramba, né? Então tá, então bota concorrer aí. É obrigatório? Tá bom, bota concorrer. Mas quer ver o que a gente vai fazer? Não vai dar um centavo para a candidatura de vocês. E a candidatura na prática não existe. Por quê? Porque eu quero tudo para mim. Dane-se vocês. É osso, né, galera? Ó, vamos lá no mesmo assunto, rapidamente, só sugerir um site para vocês aqui, o site, ó, tomaumcafécomelas.com.br, de novo, tomar um cafezinho, né, de tomar um café. Toma, umcafécomelas.com.br. Isso aqui é uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, Instituto de Referência Negra Peregrun e Instituto Marielle Franco, tá bom? Isso aqui é uma iniciativa dessas três entidades para que o presidente Lula conheça algumas juristas, mulheres negras, que foram selecionadas por esse grupo para que o Lula possa ter na cabeça dele, quando for indicar a próxima vaga do STF, uma dessas mulheres, né? Tem gente que acha que isso aqui é um pecado, é um problema, estão emparedando o Lula, pressionando. Eu não sei quando que o Lula virou esse grãozinho de açúcar, assim. As pessoas sabem o que elas estão fazendo com o Lula, será? Eu acho que o Lula tá dando risada dessa gente, né? Vocês estão entendendo que vocês estão colocando o Lula numa posição de floquinho de neve? Meu Deus, estão emparedando o Lula, estão pressionando o Lula. Gente, o Lula faz política desde os anos 70. Foi preso na ditadura militar, foi preso pelo Moro. Vocês estão entendendo? Vocês estão tratando o Lula como um inepto? Né? O puxa-saquismo tem um certo limite. Puxa-saquismo, no geral, já é um negócio meio decadente, né? É um negócio meio vergonhoso. Agora, né? Vocês entenderam o lugar que vocês estão colocando o Lula? Né? Isso aqui, o nome disso aqui, se no Brasil fosse permitido, seria lobby. Como no Brasil não é permitido, o nome disso aqui no Brasil é advocacy. Por que isso está sendo feito? Vocês acham que quando tem escolha, vaga aberta de ministro do Supremo, os lobbies que são feitos para colocar nomes lá são abertos como esse? Vocês acham que não existe pressão de grupos para colocar a P de um ministro no Supremo? Gente, quando abre uma vaga no ministro Supremo, vocês não têm ideia da pressão que rola nos bastidores. De grupos, de empresário, de banqueiro, de banca poderosa de advocacia, de associação de juiz. É uma pressão de lobby absurda de partido político, de grupo político. Isso aqui é, talvez, a primeira vez na história do Brasil que um grupo de pessoas se coloca publicamente para fazer alguma pressão, claro, porque é assim que a política funciona, ou vocês acham que a gente votou e jogou a chave fora? Ah, não, a gente votou no Lula, vamos jogar a chave fora. Daqui 4 anos a gente volta, beleza? Tchau. Não é assim que funciona, não. Tá bom? Essas pessoas estão dando a cara delas, colocando claramente nomes, não é aquela coisa que fica nos bastidores, estão falando no fulano, estão falando no ciclano, né? Não é aquela coisa como foi feita inclusive com o Zanin, que foi preparando desde o ano passado, desde muito tempo já, a sua possível chegada no STF, usando um site aqui, um site lá, passando isso, dando umas cambalhotas aí numas narrativas que arrolaram nos últimos anos, né? Foi colocado por algumas pessoas aí num lugar onde de fato não ocupou, né? O cara que inventou o negócio do lawfare, o cara que soltou o Lula sozinho, isso aí não é verdade, tá bom? Isso não é verdade. Tem a sua parcela, foi importante, mas isso, a maneira como foi posicionado para a vaga do STF, porque ninguém aqui está dormindo, tá bom? A gente está acordado, a gente está sabendo. A gente acorda cedo nesse programa. A gente está sabendo o que rola.
né? Nós temos uma mínima capacidade de olhar os movimentos, tá bom? As pessoas às vezes fazem movimentos achando que ninguém tá vendo, né? A gente enxerga aqui, tá bom? A gente viu o que aconteceu. E tudo beleza, é do jogo democrático. Não foi nada feito de modo ilegal. É o jogo, é jogar com a opinião pública. Você pega um personagem, reposiciona a biografia dele ali, coloca num lugar X para ter menos atrito na hora que chegar na cara do gol. Tá tudo beleza. É o que essa galera tá fazendo, qual o problema? Por que tem tanta gente incomodada com um grupo de pessoas que tá colocando a própria cara, fazendo a enorme pressão de pedir pro Lula tomar um café com 3 juristas mulheres negras? Qual o problema? Alguém tá ameaçando o Lula de... né? Alguém tá chantageando o Lula? Ou perdi alguma coisa? Esse café, as pessoas vão tomar esse café com armas em cima da mesa? Não, né? É um café mesmo, gente. É uma xícara, você coloca um café dentro, senta numa mesa, na frente de uma pessoa, e a pessoa vai se apresentar para você. Qual é exatamente o problema de fazer isso? Eu já falei ontem, né? Em vários casos, a argumentação contra isso aqui começa com R, tá? R de racismo, tá bom? Pra gente ser bem claro hoje aqui. Então, quem quiser apoiar, toma um café com elas.com.br, chega lá, é uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, Instituto de Referência Negra Péregon e também Instituto Marielle Franco, tá bom? E já tem vários apoios, inclusive muito obrigado a quem tá polemizando, né, de modo inútil em relação a essa coisa. 48.477 pessoas já apoiaram esta iniciativa, tá bom? Parabéns para as pessoas que estão fazendo isso. O Lula falou ontem, deu uma entrevista ontem rapidamente aqui, falando que talvez os votos dos ministros da Suprema Corte devam ser secretos no Brasil, né? Milésima vez que o Lula atravessa a rua para escorregar com casca de banana, na casca de banana do outro lado. Tem gente que defende que isso é um jeito do Lula pautar a imprensa. Eu acho que é um jeito péssimo de pautar a imprensa, tá bom? Cada um pensa o que quiser, né? Eu fico imaginando isso aqui batendo em parte da população brasileira e sendo usado para convencer pessoas a não votarem mais no Lula, por exemplo. Por quê? Porque ele quer que você não saiba mais como votam os ministros da Suprema Corte. Isso é um jeito bom de pautar a imprensa? Eu desconheço. Quer ver um jeito bom de pautar a imprensa? Lula, olha um jeito bom de pautar a imprensa. Lula assina a demarcação de terras indígenas e novas áreas de proteção ambiental. Isso aqui não é um jeito mais legal de pautar a imprensa? Vocês não acham? Do que dar declaração descontextualizada e leviana e num tema tão difícil quanto esse do STF, tão complexo. Não é melhor pautar a imprensa com essas coisas aqui? Eu acho, né? Tanto é que está nos pautando agora aqui, por exemplo, né? Território indígena do Rio Gregório fica no município de Tarauacá, no Acre, e o território Acapuri de Cima fica nos municípios de Fonte Boa e Jutaí, no Amazonas. Lembrando que são as terras indígenas e quilombolas que mais preservam a vegetação natural dos lugares onde estão instaladas. Portanto, não estamos fazendo favor nenhum para essas pessoas, pelo contrário, estamos dando a elas o que é delas de direito e, para além de tudo temos que agradecê-las, porque elas estão mantendo lá a floresta, o cerrado, né, os biomas intactos, para a gente não morrer sufocado de calor daqui a 20 anos, tá bom? Então ninguém está fazendo favor nenhum para as pessoas aqui e parabéns pro Lula. Ó, Lula, esse aqui é um jeito bacana de pautar a imprensa, tá? Se eu fosse dar algum conselho que ninguém me pediu, né? Isso aqui é um jeito bacana de pautar a imprensa, não é? Isso aqui saiu no Jornal Nacional, por exemplo. Não pautou a imprensa com uma coisa legal? Para que pautar a imprensa com discussão que vai dar em nada, né? Gente, outra notícia boa aqui, Câmara aprovou teto para juros do cartão de crédito, o texto agora vai ao Senado, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que fixa um teto de 100% para os juros do cartão de crédito rotativo, ou seja, essa proposta, aliás, surgiu aqui no ICL, né? Proposta do Eduardo Moreira para o Ciro Gomes numa entrevista no ano passado, se não me engano, ano passado ou ano retrasado, não sei, o Edu falou sobre isso ontem, né? Ou seja, se você está endividado no cartão de crédito hoje, R$100. Quando a sua dívida bater R$200 e você já tiver pago, ou seja, o dobro do que você pegou emprestado, a sua dívida acabou. Se isso aqui passar, ela não pode passar disso, tá bom? Não vai além disso. Ainda serão os juros reais de cartão de crédito mais altos do mundo. Gente, é o dobro do que você pegou. É absurdo, é fora de qualquer propósito, é uma coisa de maluco.
que só beneficia banco e financeira, mas pelo menos agora vai ter um limite, tá bom? Boa notícia, né? Aprovação também do Desenrola Brasil, né? Que deve desenrolar a tal da reforma ministerial. O Desenrola Brasil é um outro desses projetos do governo para as pessoas renegociarem dívidas. Outra notícia bacana, olha que jeito legal de pautar a imprensa, Lula. Para que dar declaração, sabe, fora de contexto, num assunto difícil, como o negócio do STF? Para quê? Eu não entendo a lógica. É para pautar a imprensa, para desviar assunto do não sei o quê. Mas virou o quê então? Virou palhaçado o negócio? Vamos pautar a imprensa com isso aqui? Câmara aprova a renegociação de dívidas do FIES. Então atenção você que tem FIES. A minha companheira, aliás, se formou graças ao FIES. Você que tem dívidas do FIES, a Câmara aprovou a renegociação das dívidas do FIES. Tá bom? Fiquem de olho. O texto ainda... Deixa eu ver se esse texto vai para o Senado. O texto vai para o Senado ainda. Deve passar no Senado com mais facilidade e depois vai para a assinatura do presidente Lula. Então fiquem de olho nos próximos tempos, quem tem dívida com o FIES, que vai poder entrar nesse esquema de renegociação. Boa notícia, né? A parte ruim disso tudo, para a gente fechar, é que isso tem um custo. E aqui não vai dar nem tempo de comentar, porque já tem que encerrar nossa rede, né? Mas qual é o custo? E aí vocês avaliem na casa de vocês o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Posso falar sobre o que eu penso também, claro, no ICL Notícias primeira edição, daqui a pouco eu tô lá no ar com os colegas, aliás. Lula avisa Ana Moser sobre troca do esporte. Então, possivelmente a Ana Moser vai ser tirada do esporte, o que é lamentável, uma pena, de fato, para ir o senhor Fufuca, do PP, que é o cara que vai ajudar a fazer a articulação com o Centrão. Fufuca já recebeu o convite para o esporte, mas o PP ainda consulta a bancada. Então, gente, isso está acontecendo de fato, tá bom? Essa troca. Então, o governo precisava aprovar uns projetos na Câmara e está trocando isso pela reforma ministerial. Os ministérios ficarão piores, não tenha dúvida, tá bom? A articulação está sendo feita desse modo. Para além disso, entrega de outras coisas, como, por exemplo, a presidência e as 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal na mão do Arthur Lira. Isso está sendo feito também. Então, a gente pode avaliar como isso está sendo feito, se o Lula deveria fazer, se não deveria fazer, se o governo deveria radicalizar, se deveria peitar o Centrão e dane-se, chamar as pessoas para a rua, ou se essa política da acomodação é a melhor das políticas, porque você vai ali perder uns ministérios, vai perder umas coisas, vai dar espaço para essas pessoas, mas vai conseguir aprovar na Câmara a negociação do FIES, o desenrola e a limitação dos juros do cartão de crédito. É isso que está posto na mesa hoje, tá? Essa é a grande discussão do país hoje, em termos de política real lá em Brasília. Muito obrigado quem nos acompanhou pela TVT, pela TV Quirimurê e pela Rádio Brasil Atual. Nós voltamos amanhã. Amanhã, aliás, é feriado, né? Então, amanhã terá programa, eu acho, no nosso horário, mas eu e o Jimmy não estaremos aqui, tá bom? Amanhã não estou no programa, mas sexta-feira eu volto, tá bom, gente? Então, amanhã curtam o feriado, de todo modo. Fiquem ligados aqui, que na sexta-feira a gente está de volta, tá bom? Tchau. E ó, galera, tá acabando o programa de hoje, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que ficou para trás aqui. Bom, duas coisas rápidas que vêm lá de fora, então, mais por curiosidade mesmo. 2 homens foram presos na China porque decidiram fazer um atalho, um caminho. Isso aqui é notícia do Corriere della Sera, jornal italiano, reproduzindo notícias da agência chinesa, né? Não, do correspondente do próprio Correio della Sera em Pequim. Foram presos por fazer um atalho, mas olha onde eles fizeram o atalho, o Jimmy. Sabe o que é esse muro aqui? Isso aqui é a muralha da China. Os caras picaretaram a muralha da China para fazer um atalho para ir para casa. Foram lá, prenderam os caras, né? Derrubaram uma parte da muralha da China para tinha que fazer uma volta, né? Para que esse negócio velho aí? Tá me incomodando, tá enchendo o saco da minha vida, né? E nos Estados Unidos, o líder do Proud Boys, que é um desses grupos extremistas que apoiaram o Trump, inclusive na invasão lá do Capitólio, recebeu 22 anos de pena, atenção patriotas do Brasil, 22 anos de pena pela invasão do Capitólio no 6 de janeiro, né? É isso, galera. Então tá bom, obrigado. Nós voltaremos na sexta-feira,
às 7 horas da manhã, ao vivo. Agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição. Um abraço, um beijo, muito obrigado e tchau. Você sabia que os cursos do ICL estão de cara nova? Além dos conteúdos, nossas aulas estão sendo produzidas em nossos estúdios, para você aproveitar ainda mais toda a experiência que só o ICL pode te oferecer. No total, são mais de 200 cursos na nossa plataforma, com professores renomados nacionais e internacionais. Para saber mais, acesse icl.com.br e confira. Se os interesses dos poderosos são contrariados, eles tentam intimidar, eles ameaçam, eles tentam abafar, impedir que a verdade apareça. É muito bom estar aqui no ICL trabalhando com tanta gente corajosa. E junto com você que está com a gente, seguiremos firmes na luta pela justiça, trabalhando com denúncias e com posições críticas. Vamos seguir com coragem, muita coragem. É com ela que o ICL seguirá na luta por uma verdadeira independência, Brasil livre para todos. Essa guerra não é fácil, mas juntos podemos vencê-la. Vocês e nós. Muita gente se pergunta, mas como que eu posso apoiar o ICL nessa luta por um jornalismo independente se o Instituto Conhecimento Liberta não aceita nem publicidade? Olha, para ajudar, é só vir com a gente. Basta você se tornar um membro da comunidade ICL. Além de contribuir com o jornalismo independente, você vai ter acesso a diversos cursos, são mais de 200, em várias áreas do conhecimento. E atenção, nesta Semana da Independência, se você se tornar membro, se você fizer a sua assinatura, vai ganhar bônus incríveis, mas é só nessa semana, viu? Acesse aí o nosso site, é fácil, icl.com.br. Eu garanto que você não vai se arrepender. Fortaleça esse jornalismo que quer ser de fato independente. Coragem, amigos, muita coragem.